Olá, meus irmãos, eu sou Pai Adriano de Ogum, seja bem-vindo ao canal Aldeia do Cacique. Hoje eu venho trazer para vocês, hoje nós iremos conversar um pouco sobre Eguns e Quiumbas. Fiquem ligados que depois da vinheta tem bastante coisa para ser conversada. Olá, meus irmãos umbandistas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Aldeia do Cacique. Eu sou Pai Adriano de Ogum e você está no canal Aldeia do Cacique. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Hoje eu estou um pouquinho diferente do habitual, mas porque eu preciso trazer esse tema para vocês, porque ele é muito importante para que haja um entendimento dentro de nossa religião. Hoje eu estarei falando sobre Eguns, estarei falando sobre Quiumbas. Se aquilo que eu falar, o seu sacerdote, né, o pai de santo da sua casa, o dirigente espiritual da sua casa, falar que é o contrário, então peço que você acredite nele. Caso contrário, escreva aqui embaixo, né, nos comentários para saber se o entendimento que você tem também é algo relacionado a isso, tá bom? Então vamos começar diretamente ao ponto. Eu estarei falando de Eguns. O que é um Egum, né? Para resumir, a pessoa morreu, virou um Egum. Egum nada mais é do que um termo utilizado então para falarmos, né, quando há o falecimento. Faleceu é simples. Faleceu, vira um Egum. Todos vão ser Egum. Todos, sem exceção nenhuma. Tá bom? Seu parente morreu, virou um Egum. Quando você morrer, você vai virar um Egum também. Pisou na terra. Pisou, não importa o tempo que foi. Morreu? Virou Egum. É simples assim, não existe outro termo a ser utilizado. Ou então, dentro de nossa religião, dentro da Umbanda. Vamos mais além? Seu preto velho pisou na terra? Ele teve vida na terra? Ele morreu? O que ele virou? Egum. O Exu. Eu não estou falando que é só da Umbanda, não. Exu. Eu não estou falando orixá, estou falando entidade. Viveu na Terra? Egum. Ué, mas você está falando que o meu Exu? Que o meu Exu é Egum? Você está falando que o meu preto velho, que eu tanto tenho adoração, é um Egum? Sim. Afinal de contas, ele teve uma evolução. Então significa que eu posso dar uma nomenclatura para ele, por exemplo, de um Egum evoluído, um Egum com luz, porque Egum não significa trevas, como eu mencionei, é simplesmente a nomenclatura utilizada para quando morre. Morreu, virou Egum. Seu preto velho, seu baiano, seu marinheiro, né, o seu boiadeiro, seu caboclo, ele morreu, virou Egum, só que hoje ele trabalha dentro de uma falange, onde ele tem um nome específico da falange que ele trabalha, ok? Ele é um Egum evoluído, é um Egum que teve uma evolução, que teve um entendimento e um aprimoramento para poder então trabalhar e atuar dentro dos terreiros de Umbanda e de outras religiões também, tá bom? E o Quiumba, o que tem a ver um Quiumba? O Quiumba nada mais é do que um Egum, que ele está ainda preso com as coisas na terra, ele está preso com os laços da terra. Qual o motivo? N motivos, né? Algum apego à casa, algum apego a bens materiais, de tanto as pessoas ficarem chamando, né, o espírito de determinada pessoa falecida para vir ajudar, para fazer alguma coisa, e alguns desses quiumbas, ou grande maioria deles, eles adquirem também certos conhecimentos voltados para o mal, né? Certas
magísticas, né, que são utilizados para o mal. E normalmente o que vai acontecer, né? Eu tenho um Egum que ele vai ser um sofredor, porque ele fez a passagem, né, e ele está sofrendo, ele está vagando ainda. Eu tenho em contrapartida isso um Quiumba, que ele já tem mais tempo, né, já tem mais um conhecimento do que um Egum que acaba né, fazer a passagem, por exemplo. E o que vai acontecer com esse Quiumba? Ele vai pensar que quanto mais maldades ele fazer, mais o prazer volta para ele. Então ele vai começar a fazer algumas atuações por conta ele quer sentir o prazer de novo. O vício, por exemplo, né? Às vezes ele é um viciado em bebidas alcoólicas, né, ou em drogas, ou algo do gênero, e a partir do momento que ele começa a andar, né, por uma pessoa, né, ele começa a seguir determinada pessoa e começa a induzir, né, e começa a intuir aquela pessoa a ir beber né, uma cachaça ou fumar cigarros em excessivo e tudo mais, porque aquele Egum estará ali para intuir para que aquela pessoa usa e que ele sugue toda essa energia daquela pessoa. Então, em alguns casos, o que vai acontecer? Alguns quiumbas irão aprisionar, é isso mesmo que eu estou falando, aprisionar Eguns. Então, por exemplo, vamos imaginar que o seu tio faleceu, tá? De tanto você ficar chamando o seu tio para que venha, né, depois de um tempo, não, já chama para poder ajudar. Um quiumba ele pode se aproveitar dessa ingenuidade, aprisionar aquele seu tio falecido e fazer e forçar com que esse seu tio trabalhe para ele para ajudar a fazer essas maldades dele. Então é como se criasse algumas conexões, alguns laços entre eles, né? Entre o quiumba e entre esse Egum, que poderia ser o seu tio, que poderia ser o seu pai, seu filho, sua filha, qualquer um dos seus parentes, né? Então ele aprisiona, né? O quiumba ele tem muito mais força do que um Egum, né? Porque o Egum normalmente ele não tem tanto conhecimento, ele vai fazer as coisas forçadamente. E o que isso vai acontecer? Normalmente esses quiumbas estarão indo para os terreiros de Umbanda, porque as pessoas vão levar esses espíritos para lá, o Egum vai acompanhar esses médiums, né? E aí o quiumba estará ali para atuar. É por isso que você vê de vez em quando aí, nos terreiros de Umbanda, né? Pessoas se contorcendo, né? E o que vai acontecer? Enquanto está se contorcendo ali, na verdade, um quiumba ainda, ele pode tentar se passar por uma entidade, né? Todo contorcendo. Estou dizendo que isso já aconteceu, né? Eu ter visto, eu já ter passado isso na pele de um quiumba querer se passar por Zé Pilintra. Aí você olha assim e fala, nossa, não tem nada a ver com os trejeitos, né, com as roupagens que o Zé Pilintra, ou ele pode se passar, né, falar que é um Exu, né, ele vai falar que é Marabô, ele vai falar que é Tiriri, vai falar que é Tranca-Ruas, ele vai falar Exu morcego, ele vai falar que são esses Exus. Por quê? Está no consciente dos médiuns esses nomes. Então, para que se haja uma confiança maior entre o quiumba e a pessoa que está ali, ele vai falar assim, não, eu sou o Exu do menino, né? Eu sou o Exu eu sou a pombagira dessa matéria. E muitas pessoas acabam caindo nessa, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Quando nós iremos fazer o trabalho de resgate de eguns, de quiumbas, né? Quando nós iremos fazer um trabalho voltado a isso, o que nós falamos? O máximo que nós iremos oferecer é uma luz, se ele aceitar, obviamente. Se eles começam a pedir cachaça, se eles começam a pedir uma vela preta, né? Porque já pediram, por isso que eu estou falando, né? Se eles começam a pedir uma roupa da pessoa, alguma coisa de muito errado tem. Então eu não vou, obviamente, trazer uma vela preta, eu não vou trazer uma roupa para ele benzer, eu não vou trazer champanhe, não vou ofertar rosas, porque isso não é o que vai ajudar aquele espírito naquele exato momento, né? Aquele espírito ele precisa de uma oração, assim como o médium que estará lá também, ele também vai precisar de uma oração,
Ok? Então, nesse vídeo eu quis trazer para vocês, né, a diferença entre um Egum e entre um Quiumba. Morreu, Egum. Começou a evoluir para um lado mais voltado para o mal, Quiumba. Isso para que se haja, então, para que se tenha uma separação, né? Para que você possa entender um pouco mais. Quando for um Egum, normalmente ele vai estar mais sofrendo, que são os conhecidos também como os sofredores, né? O Quiumba talvez ele não reconheça que ele está sofrendo, porque para ele está sendo prazeroso e para um Egum não. Então normalmente quando você vê que desce, né, um espírito, baixa um espírito no médium, ele começa a mais chorar dizendo que está doendo, isso e aquilo, bom, sabe que é um Egum e ele é um sofredor e nós precisamos resgatá-lo. Se ele fala que ele vem para matar, se ele fala que ele vem para destruir, então a probabilidade de ser um Quiumba é muito maior. Tá bom, senhoras e senhores? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Pai Adriano de Ogum. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe o seu like para mostrar que você gostou desse vídeo e compartilhe então em todas as suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.